A paz, boa tarde. Olha eu aqui. Amém. Quem aí está contente no dia de hoje? Nós temos que estar contentes o tempo todo, porque Deus está conosco o tempo todo, cuidando de nós o tempo todo. Mesmo sem merecermos, Deus está conosco o tempo todo. Amém? Vamos orar? Te agradecemos, Senhor meu Deus, te agradecemos, Senhor, por Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Messias. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por estar hoje iniciando mais 40 dias de oração e jejum, Senhor. E dessa vez pedindo um avivamento, clamando por um avivamento, Senhor Deus. Em oração e unidade, unicidade nós estamos, Senhor Deus, clamando para que o Senhor venha e mude nossa geração, para que o Senhor mude e comece primeiro conosco, Senhor. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito e o tanto que o Senhor já tem cuidado das nossas vidas e nos moldado segundo a vontade do Teu Filho Jesus. Neste momento de grande dificuldade, Senhor, deste afastamento que nós estamos dos nossos irmãos, o Senhor tem mantido a sua igreja de pé, forte e ainda mais forte, Senhor Deus. Nós te agradecemos por isso, Deus. Então aviva a nossa fé, aviva a nossa força em Ti, aviva aquilo que há de melhor em nós, Senhor Deus, que é a Tua presença e o Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. Como nós estamos, meus queridos? Boa tarde, Dona Olímpia, tudo bem? E nós estamos aqui. Dessa vez nós vamos começar este livrinho maravilhoso, Avivamento Verdadeiro, amém? Nós, como eu falei ontem, quem assistiu, nós fizemos primeiro o TSD e na sequência estou fazendo isso porque os dois eles estão num link muito grande, né? Eles seguem uma sequência perfeita. Primeiro nós temos o conhecimento, buscar o conhecimento, a comunhão e essa vivência com Deus. E agora nós vamos clamar a Deus e pedir para que Ele primeiro avive a nossa alma, a nossa fé, aumente ainda mais a nossa fé para que assim, se possível, e pela misericórdia de Deus, nós tenhamos um avivamento entre nós. Amém? Um verdadeiro avivamento, irmãos. Não confunda movimento com avivamento. De movimento para avivamento existe uma distância muito grande. Amém? O que nós estamos vivendo agora, neste momento, de repente, o que nós estávamos vivendo antes dessa pandemia era um movimento. Amém? Agora nós precisamos viver este avivamento. Nós precisamos buscar em Deus e em Jesus Cristo toda a fé que nós necessitamos para que nós possamos começar um avivamento primeiro em nós e depois esse avivamento se estender por toda a igreja, por toda a sociedade e por toda a nossa região, o nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Clamamos por esse avivamento. E não há música melhor para isso. Vamos adorar ao Senhor e pedir que Ele nos renove. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me,
Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de nós precisa ser mudado e necessita mais da presença de Deus em nossa vida. Para que tudo seja transformado, para que tudo seja mudado, para que comece em nós esse avivamento que nós estamos querendo, que nós ansiamos tanto. Se é isso que nós desejamos, é claro, né? Porque muito do que eu vejo a respeito de avivamento, pelo que eu li nos últimos dias a respeito de avivamento, do entendimento de avivamento, existe uma coerência muito grande, né, a respeito disso. Então eu peguei um trecho aqui. O avivamento é a manifestação de Deus na vida pessoal e na vida coletiva de uma nação, reanimando os seus filhos pela fé, através da oração. Aliado a isso, é evidente que o arrependimento toca o coração de Deus. Se não, vejamos o que aconteceu nos dias do rei Salomão, um dos grandes avivamentos ocorridos na história do povo de Israel. Nós estamos falando aqui daquela parte onde ele termina todo o templo, onde ele conclui a construção do templo, e o que acontece naquele momento, né? Que está em 2 Crônicas, capítulo 6 e 7. Então, assim, eu não vou ler isso aqui agora, tá? Isso aqui vai ficar mais para frente, mas para a gente poder entender os grandes avivamentos. Um outro avivamento que eu cheguei a comentar ontem, nós vamos falar dele hoje também, e para que nós possamos entender o que é de fato isso. O que é de fato buscar esse avivamento? Primeiro em nós, o pessoal. E esse avivamento pessoal tem muito a ver com o livro que nós fizemos anteriormente, né? O TSD. Tem muito a ver com nós buscarmos e conhecer a Deus profundamente. Então nós precisamos, antes de tudo, buscar esse avivamento em nós, para que nós possamos ver um avivamento verdadeiro na nossa nação. Né? Então nós vamos aqui nesta primeira semana, vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender o que Ele quer fazer na igreja e no mundo para a glória de Deus. E que tudo seja para a glória de Deus e a vontade de Deus seja entronizada nisso que nós estamos fazendo hoje. Amém? Serão 40 dias, terminaremos no dia 27 do próximo mês. Amém? Faça sua consagração, pense bem qual será o jejum, o que você vai fazer nesse jejum. Existem vários tipos de jejum, tá ok? Não vou falar a respeito de qual jejum você deve fazer, mas isso você deve buscar entre você e Deus, entre você e a necessidade que você vê em você a respeito do jejum. O jejum ele não exatamente é um sacrifício, mas ele precisa mortificar a nossa carne. Amém? Ele precisa mortificar, ele precisa mostrar, o Espírito precisa mostrar para a carne o que é vencer a carne e os desejos da carne. Amém? Então busque aí entre você e Deus o que você acha pertinente neste momento de jejum. E não esqueça da oração. A oração é muito importante. A oração ao levantar, a oração durante os dias. Uma das dicas que eu dou é que eu faço orações, como eu mesmo digo, são pequenas orações, são pequenas gotas de orações ao dia, o dia todo, que se você for ver essas pequenas gotas de orações, elas se tornam num mar ou num oceano muito grande de oração.
o dia todo. E isso faz com que você fique ligado a Deus o tempo todo. Amém? Isso ajuda você a pecar bem menos. E isso nós precisamos buscar dia após dia. Porque o pecado ele nos ronda em todos os lugares. Amém? Nós precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo. Às vezes a nossa religiosidade, entenda bem religiosidade, tá, gente? Religiosidade, às vezes ele sai do âmbito da religião e se torna algo que nós fazemos todos os dias, e quando nós vemos, nós estamos entrando numa cilada tremenda, tá? Então, maturidade na fé, tenha maturidade primeiro e depois busque a fazer a coisa correta. Uma das coisas muito importantes nisso, ter maturidade no que você está fazendo e depois buscar a coisa correta, que essa maturidade vai te ajudar. Às vezes nós tomamos decisões nos nossos dias sem pensar, sem ser maduros, apenas na força do nosso braço, e esquecemos de consultar quem é maior. Amém? Vamos lá? Bom, seguindo aqui, ó, Edson Queiroz, Avivamento Verdadeiro, tá bom? Esse livro é lindo, ele é muito poderoso, falando de avivamento, e nós vamos começar a falar com Deus aquilo que Ele quer falar conosco primeiro. Paz, Márcia, tudo bem? Marilene, tudo bom? Um abraço pro Odmar aí. Amém? Vamos lá, gente. Primeiro dia, Avivamento Verdadeiro. Pega a sua Bíblia aí e abra em Abacuque, profeta Abacuque, um dos profetas menores. Abacuque, capítulo 3, verso de número 2. Abacuque, capítulo 3, verso de número 2. Vai abrindo aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. Abacuque 3, verso de número 2. Carlos, isso é um estudo? É claro, é um estudo. Por que é um estudo? Porque nós vamos aqui aprender e conhecer o que Deus quer falar conosco. Amém? Abacuque, capítulo 3, verso de número 2. Abacuque 3, versos de número 2. A oração do homem de Deus, a oração do profeta Abacuque, mas nós vamos ler ali apenas o 2, tá? E olha só. E eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Eu ouvi, Senhor, quem tu és. Eu ouvi falar de ti e temi. Não tive medo, mas o meu coração temeu por quem eu era e por quem o Senhor estava querendo falar. Eu temi, eu senti a tua presença, eu vi que eu não era digno, mas o Senhor me escolheu para falar. Isso Ele quer falar com você hoje. Tema quando você olhar e ver a Deus. Tema, porque o que nós somos e o que nós merecemos. Você já se perguntou? Mas Ele te escolheu, Ele me escolheu para falar, para ter um relacionamento. Um relacionamento de pai para filho, um relacionamento verdadeiro. Ele não está aqui, Deus não fez o homem simplesmente por diversão, não. Deus fez o homem para relacionamento. Nós precisamos parar com isso. Deus não fez o homem para diversão, como muitos falam por aí. Deus é um fazendeiro sentado olhando para suas formigas. Não, nós não somos um parque de formiguinhas. Deus quer um relacionamento. Quem fala isso são pessoas que não estão ligadas ou não buscam a Deus ou não querem viver essa vida que Deus tem preparado para nós. Sinto muito em falar isso, mas essa é a realidade. Deus não é tirano, Deus é justo. Amém? E se a nossa geração não ver um avivamento é porque Deus é justo, porque a nossa geração está pecando, a nossa geração está falhando em viver a Cristo. E essa geração vem de muito tempo atrás. É o que nós estamos vendo de 20 anos para cá. O que nós estamos vendo de 20 anos para cá e o que os nossos filhos, os nossos jovens, os netos vão ver daqui para frente. Será que a igreja de hoje, de 2020, é a igreja necessária para que daqui em diante os jovens, os jovens que vão crescer, as crianças que vão crescer, será que elas estão vendo uma igreja saudável? Será que não é hora da igreja de Cristo se tornar uma igreja saudável? É para pensar isso. Às vezes nós falamos, não, eu agi da forma correta, não. Pensa bem, olha 360 graus da sua vida, tá? Antes de você duvidar de Deus, antes de você falar falar de Deus, mas por que isso? Por que isso? Entendeu? Por que o Senhor tem feito isso? Então, antes de você falar qualquer coisa a respeito e de Deus, preste bem atenção.
no que nós estamos fazendo hoje e qual é a igreja que nós estamos deixando para o futuro. E vamos lá, Abacuque, capítulo 3, verso de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Meu coração se encheu de temor. Aviva, porque nós estamos perdidos. É isso que o profeta está querendo falar. Ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, das gerações, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica essa geração. Na ira, na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Gente, é impressionante o que a palavra de Deus tem para falar conosco nos dias de hoje. Principalmente para nós que estamos vivendo um tempo complicado. Aviva, Senhor, porque nós ouvimos falar a tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Amém? Numa outra tradução, essa nós falamos foi na Almeida Revista Corrigida, na tradução da língua de hoje. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora. Aviva, faze agora, mais uma vez, novamente entre nós. Em nosso tempo, faze agora em nosso tempo coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Olha só na outra tradução. Você consegue ver a diferença, mas a igualdade do que ele está falando? Em duas traduções diferentes, na Almeida Revista Corrigida e na linguagem de hoje. Olha só a linguagem de hoje, o que ela quer dizer. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito naqueles dias do profeta, e estou cheio de temor. Faze agora, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos agora, Senhor. Em nosso tempo, na nossa geração, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também vejamos, mesmo que estejam zerados conosco, tem compaixão de nós. Amém? Olha só o que o nosso autor fala aqui, ó. O nosso Deus gosta de avivamentos. Afinal, Ele é o autor, o dono e o doador da vida. E Ele é a própria vida de Deus. Em nós é o avivamento. Olha só, o nosso Deus gosta de avivamento. Afinal, Ele é autor, dono e doador da vida. E a própria vida de Deus em nós é avivamento. A vida dele em mim e em você é avivamento. Então o conhecimento, o conhecer a Deus, o buscar em Deus, o viver essa vida buscando Ele dia após dia, da hora que acorda até a hora que dorme, condicionando o nosso pensamento a voltar-se para o coração de Deus. Isso faz com que Ele esteja em nós, a própria vida de Deus está em nós, e isso já gera um avivamento em nós. Nós precisamos começar um avivamento em nós, é o primeiro passo para que tudo aconteça ao nosso redor. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, nós precisamos mudar os nossos caminhos. Às vezes nós estamos achando que estamos fazendo a coisa mais correta do mundo e não estamos. Se nós formos comparar as nossas melhores obras, a Bíblia já diz o que as nossas melhores obras são, como trapo de imundícia. E se nós entendemos isso, nós sabemos quão distante estamos de Deus. E hoje Ele está nos chamando, não hoje, mas Ele vem nos chamando de geração em geração. Volte-se a mim, volte-se a mim, volte-se a mim. Vamos deixar de lado hoje toda aquela coisa que nós temos, a nossa religiosidade dos sábados, dos domingos, das quarta-feiras, dos cultos. Vamos deixar de lado isso. Isso é muito bom, isso é necessário, mas agora vamos deixá-la lá de lado, porque isso é a nossa vida cotidiana. Agora vamos falar da nossa vida com Deus. Vamos deixar de lado aquilo que nós fazemos dentro da liturgia, dentro da congregação, dentro... Não, isso não. Agora é você e Ele. Amém? Se Ele é um Deus de avivamento, é o autor e o dono e doador da vida, a própria vida dele tem que estar em nós. E nós temos que viver essa vida e essa vida se torna avivamento.
Ao olharmos a história de Israel, veremos diversos avivamentos onde o povo se arrepende, vira e mexe o povo se arrependia e voltou-se para Deus e com ele fez novas alianças. Quantas vezes nós vemos isso? Eu estou lendo o profeta Jeremias, já faz um tempo. Você fala, mas faz um tempo? É um livro tão pequeno? O profeta Jeremias, sim, faz um tempo. Você sabe por quê? Cara, quando você passa num verso, quando você pega um capítulo e você lê uma vez, você quer ler 2, 3 vezes, porque você não acredita o que está acontecendo ali. Você não acredita que em tão pouco tempo do povo sair do Egito a chegar na Terra Prometida, as vitórias ali de Josué, aí as vitórias dos juízes, os que os juízes fizeram, aí poucos anos depois, parece que todo mundo se esquece porque eles se deixam ser levados pela idolatria do povo local. Como? Vendo tantos milagres, tantas coisas que Deus fez, ser levado pela idolatria do povo local. E será que não é isso que nós estamos vendo hoje? Não estamos sendo levados pela idolatria dos dias de hoje e esquecendo quem Deus é? Então, gente, olha, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento e ver quais foram as falhas daquele povo que viveu e viu os milagres, aquele povo que ouviu de perto dos próprios parentes que viram e tiveram e presenciaram os milagres de Deus naquele tempo. Hoje nós somos abençoados por ouvir falar e crer. E nós vemos Deus fazendo grandes coisas nos dias de hoje, milagres nos dias de hoje. E todos os dias acontecem milagres em todos os lugares do mundo. E nós presenciamos milagres ao acordar todo dia, quando nós levantamos e abrimos o olho e vemos que Ele deu mais um dia para nós conseguirmos vencer. Amém? Amém? Para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, deixá-los e seguir adiante. No Novo Testamento, a história da igreja começa com um grande avivamento espiritual descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Vamos ler aqui Atos 2. Amém? Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 4. Deixa eu ver, não, 14. 14. Cadê? Aqui. Olha só, depois deles ficarem ali, aquele tempo ali, nós conhecemos muito bem Atos 2, principalmente o começo de Atos 2. Então eles ficaram ali aguardando o poder do alto, se perguntando que poder é esse que vai vir sobre nós, e aí desce aquele poder com o som de um vento impetuoso, e eles começam a falar em línguas, várias pessoas de vários povos, vários dialetos, de vários lugares ali de Israel e fora de Israel, ouvindo aquilo, gregos, persas, medas e midas e várias outras línguas, ouvindo na sua própria língua as maravilhas de Deus, através de Pedro. E mais lá na frente, né? No verso 14, olha só, vamos ler. Então Pedro, Atos 2, verso 14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutais as minhas palavras. E aí ele conta e ele fala todas as maravilhas de Deus, todas as maravilhas, e segue, até nós chegarmos no verso 41. E o que acontece no verso 41? Após o anúncio de Pedro, a primeira pregação poderosa de Pedro para muitas pessoas, no verso 41 acontece o quê? Então os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia foram adicionados quase 3.000 almas. Isso é um avivamento. Ouvir a palavra de Deus, ouvir as coisas maravilhosas de Cristo, crer e ser mudado e tocado pelo Espírito Santo. Começa ali um avivamento. Porque alguns homens, 12 homens, se fecharam com mais algumas pessoas num lugar e ficaram aguardando esse poder que eles não sabiam qual era. E quando o Espírito Santo desce e enche esses homens com a glória e com a misericórdia de Deus e os apronta para quê? Para que eles saiam e falem de Jesus Cristo. Para que anunciem a palavra de Deus, para que almas sejam salvas. E ali, desta forma, deste jeito, eles saem e começam a falar. E na primeira vez, já quase 3.000 almas já são adicionadas a isso. Será que a palavra de Deus falada hoje, a palavra de Deus pregada hoje tem feito isso?
Ela tem mudado vidas definitivamente ou simplesmente tem enchido os ouvidos daqueles que necessitam daquilo que precisam ouvir? Será que dessa forma nós teremos um avivamento? Será que dessa forma nós estamos avivando a vida daqueles que estão ouvindo a palavra? Será que desta forma eles estão levantando todo domingo do culto? Ou antes, né? Porque agora não. Mas eles estão ouvindo, estão sendo tocados, estão sendo mudados? Eles estão prestando atenção no que está sendo pregado? Será que nós estamos atentos àquilo que precisa, aquilo que nós precisamos ouvir definitivamente? Ou estamos passando de vento em vento, vento em vento, procurando algo que agrade o nosso coração e o nosso ouvido? Olhando os 2000 anos de existência da igreja, podemos verificar diversos avivamentos em várias épocas e lugares. E quantos avivamentos nós vemos? Histórias de avivamentos na época dos puritanos, histórias de avivamento da Rua Azusa, histórias de avivamento hoje acontecendo. Nos anos 2000 aconteceram vários avivamentos, agora em 2010 vários avivamentos, 2005 teve um grande avivamento, acho que foi na Bolívia, se eu não me engano, entende? Então, gente, nós não podemos mais viver da forma que nós vivemos. Olha só, infelizmente a palavra avivamento ficou desgastada. As pessoas estão sendo enganadas através do que estão falando por aí, o que é avivamento. Gente, avivamento ele muda uma sociedade, ele muda a realidade de uma sociedade. O que nós vemos hoje é cada dia pai matando filho, corrupção entre políticos, mentiras e mais mentiras contra o povo preocupado com como que eles, da onde vai vir o dinheiro e para onde vai esse dinheiro, enfim, o mundo fazendo o seu trabalho perfeito, Satanás fazendo o seu trabalho perfeito, o que é? Levando o povo como gados ao matadouro. Tá todo mundo vendo aí, gente? Tá tudo certinho? Dá um ok aí pra mim, porque parece que aqui deu uma parada na página, deu uma travada. Quem estiver ouvindo, dá um ok pra mim. Tudo certinho? Alguém dá ok? Escreve alguma coisa aí. Carlos, estou te ouvindo. Carlos, tá tudo certo. Voltou. Gente, voltou. O sinal tinha caído, desculpa, tá? O sinal tinha caído, estava ruim. E voltamos. Aleluia e glória a Deus por isso, tá? Então, onde nós estávamos? Nós estávamos falando de como a palavra avivamento está desgastada, né? A gente ouve movimentos e movimentos. Tinha travado, Márcia, verdade, obrigado. Deus deu, mas voltou, aleluia. Estamos falando, quando a gente começa a falar muita coisa assim, muita realidade, gente, o bicho pega, cara. E o inimigo não gosta não, viu? Então a palavra avivamento ela está desgastada porque nós estamos ouvindo pessoas e pessoas falando, tá acontecendo um avivamento ali, aí corre todo mundo para lá, tá acontecendo um avivamento aqui, corre todo mundo para lá. Aí fazem grandes eventos falando, olha o avivamento lá, congresso de avivamento, não sei o que de avivamento, e as pessoas não estão sendo avivadas. As pessoas estão sendo treinadas para viver neste lugar. Mas o avivamento, de fato, ele não trabalha para nós vivermos aqui, mas sim para nos conduzir à eternidade, a uma eternidade com Deus. Então, quando nós pensamos em avivamento, nós precisamos pensar primeiro qual é o ponto principal do início do avivamento. Arrependimento dos pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, voltar o nosso coração a Deus e assim, Deus olhando para nós com misericórdia, Ele faz derramar sobre nós o avivamento, mudando primeiro nós, a nossa pessoa, eu, você, o nosso eu, para que assim nós possamos entregar os nossos pecados e nunca mais cometê-los. Tá fácil de entender? Por causa de alguns movimentos dando ênfase apenas em dons espirituais, milagres e manifestações do poder de Deus. Claro que Deus continua fazendo milagres hoje, como fez no passado, porém, avivamento vai além dessas manifestações. Os milagres são naturais, gente. Quer dizer, sobrenaturais. Os milagres Deus vai fazer para aquele que crê, para aquele que dobra o seu joelho em oração e clama. Ele vai fazer milagres. Porque existem pessoas que, mesmo ouvindo as doutrinas erradas, as pregações fora de contexto, essas coisas, a fé dela é tão forte, tão poderosa em Deus, que Deus faz um mover, que Deus faz acontecer na vida de algumas pessoas isso.
Mas infelizmente a doutrina dessas pessoas, elas não seguirão em diante. Elas receberão seu milagre, andarão. Lembra dos 10 leprosos cegos que foram, dos 10 cegos ou leprosos, eu não lembro agora, que foram curados e só um voltou para agradecer? Os outros 10 foram seguir sua vida, como se nada tivesse acontecido. Fomos curados, agora vamos viver. O outro voltou, um voltou para agradecer. Esse foi avivado, porque ele viu ali o Deus que o curou. E hoje as pessoas estão dessa forma, elas só procuram milagres, 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 milagres. Elas não estão procurando a Deus de verdade, de fato. Amém? Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, provocando um movimento de volta à comunhão com Ele. Movimento espiritual é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, provocando o movimento de volta à comunhão com Ele. Leprosos, valeu, Márcia, é isso mesmo, leprosos que cego, né? Mas é tanta informação aqui nessa cabeça que às vezes eu vou... Exatamente, um só voltou. Então, olha, o avivamento ele espiritual é uma intervenção de Deus. Quando ele olha para uma sociedade, pessoas começam a se arrepender dos seus pecados. E ele olha para aquele lugar. Vamos dar um exemplo aqui. Abraão, Sodoma e Gomorra, lembra dos anjos, Babilônia, aquela coisa toda. Lembra disso? Então, quando ele fala, mas Deus, se ali tiverem 20 justos, Deus olha para ele e fala, olha, eu pouparei a cidade. Mas Abraão já sabe, não tem tudo isso de justo, gente, é agora. Mas Deus, se tiverem 10, mas se tiverem 5, mas se tiver 1, não tinha nenhum justo, de fato nenhum justo. Existia sim o seu sobrinho arrependido de repente, mas não tinha deixado de lado, porque se o sobrinho dele tivesse realmente se arrependido, tinha saído daquele lugar, não viveria mais no meio daquele povo. Está entendendo? Então, quando Deus olha para uma sociedade, a intervenção divina dele é tão grande que ele virá sobre aquela pequena cidade, nem que seja uma cidade de 2.000 habitantes. E ali você vai falar assim, mas que cidade insignificante é aquela? Sim, pode ser uma cidadezinha, um bairro de 2.000 habitantes, um de 150, 200 habitantes que a gente tem aqui perto de Penápolis, por exemplo. Um desses bairros que a gente tem no sítio. De repente um povo, uma família começa a clamar a Deus e ali orar a Deus e ali buscar a Deus profundamente e se rasgar e sabe? E Deus olha para eles e fala, meu Deus, ali existe um povo justo, eu vou derramar graça, eu vou derramar misericórdia, eu vou trazer um avivamento através daquele lugar e ali vai começar um grande avivamento. E aquela palavra que está lá naquele sítio vai tomar conta da nossa cidade, tomar conta da nossa micro-região, tomará conta da nossa região até se espalhar. E pessoas virão a verdade desse avivamento que Deus enviou, não o homem, amém? E virá de fora para cá para ver o que está acontecendo. Para ver o que está acontecendo, não ouvir, mas para ver eu preciso ver o que está acontecendo ali. E eu vou dar mais um exemplo. Lembra Jesus falando, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Ele não falou o que vocês foram ver, mas o que vocês foram ver. Que primeiro nós precisamos ver com os olhos, para ter certeza se é real o que está acontecendo naquele lugar. Então Deus, ele move, ele volta, ele faz esse movimento para que as pessoas voltem em comunhão com ele. E assim ele envia este avivamento. E assim ele começa a enviar algo novo, um ar novo, um cheiro novo naquele lugar, modificando toda a realidade daquele lugar. Olha só, e caracterizado por um retorno ao temor de Deus, seguido de confissão de pecados, conserto nos relacionamentos, restituições. Resumindo, é uma volta para Deus. Você consegue entender que hoje nós vivemos um tempo onde filho não tem um relacionamento com pai, pai não tem relacionamento com filhos, pessoas casadas há muito tempo, que antes tinham um relacionamento, hoje estão vivendo a sua vida como um para cada lado, em paralelos, eles não vivem juntos, eles já não, como eu posso dizer, já não compartilham do mesmo pensamento.
Eles não são um, como a palavra de Deus diz. Nós vemos principalmente na política. O cara começa a andar com um, daqui a pouco ele está andando com outro, daqui a pouco ele está andando com outro. E no meio da igreja, por favor, somos levados por vento de doutrinas. Nós temos a visão que Deus nos deu. Ide, levai, falai do Evangelho em todas as nações, em todos os lugares. Às vezes nós não precisamos sair da nossa cidade para cumprir o ID. Aqui dentro da nossa cidade nós cumprimos o ID. Aí dentro da sua cidade, tipo a Marilene, você cumpre o ID. Você não precisa sair pelo mundo cumprindo o ID. Para isso Deus já preparou pessoas. Cada pessoa no seu lugar. Mas nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos falando dele, ou esperando que algo aconteça maravilhoso. Não, é através de nós que isso vai acontecer. É a nossa busca, é a nossa vontade, é o nosso... sabe a vontade, aquela vontade que nós temos quando nós olhamos para um carro novo e falamos, eu queria tanto esse carro. Aí você começa a planejar, aí você faz as contas, aí você liga no banco, vê se você consegue um financiamento e você faz de tudo para conseguir aquele carro. Aí você compra, ufa, consegui realizar o meu desejo. Aí vem o boleto. A conta vem para pagar. Aí você tem que continuar. Você tem que continuar perseverando para que aquilo se conclua na tua vida. Com certeza, né, Marilene? Na minha rua, o seu vizinho, a sua família, os filhos. Às vezes nós estamos deixando de fazer as coisas óbvias e básicas, né? Para que depois nós possamos viver um ministério, uma igreja forte, uma igreja alicerçada, uma igreja que esteja pronta para receber e fazer discípulos. Mas isso começa de nós, é em nós que isso vai acontecer. Porque Deus vai capacitar cada um de acordo com aquilo que Ele tem para nós, com os propósitos que Ele tem para a minha vida, com os propósitos que Ele tem para a tua vida. Só que para Ele ter um propósito na tua vida, você precisa mudar a tua vida. E quando você se entrega totalmente a Ele, Ele abre as portas. Aí Ele te coloca no lugar que você precisa estar. Amém. Note que é bem diferente do conceito que alguns têm de avivamento. E muito diferente. Olha que Richard Owen Roberts diz: avivamento é um extraordinário movimento do Espírito Santo que produz resultados extraordinários. Presta atenção. Avivamento é um extraordinário movimento do Espírito Santo que produz resultados extraordinários. É este tipo de avivamento que estamos pedindo a Deus? Infelizmente, nossa geração não tem experimentado um avivamento genuíno. Não. Olha, eu ouso em dizer, porque isso sou eu, tá? O Carlos dizendo, que para chegar no avivamento nós temos 3 passos. E eu vou falar de passos básicos, não vou falar daquilo que é necessário fazer. Daquilo que, se você é cristão de verdade, você já faz, né? Oração. Isso você já faz. Leitura da Bíblia. Conhecer a Deus através da palavra dele. Você já faz, né? Então. Suas devocionais como estão? Não faz? Então. E seus jejuns? Não estou falando para você fazer um jejum 24 horas por dia, 30 dias por semana. Entendeu? Não. O jejum. Aquilo que te faz pecar, às vezes. Aquilo que está te tirando o tempo. Às vezes, esse aparelhinho... Vou bater na tela dele aqui, ó. Esse aparelhinho tem tomado mais tempo, o celular tem tomado mais tempo de nós. Irmãos, e ó, deixa eu te falar uma coisa, eu gosto muito de, se você olhar aqui pra mim, aqui, ó, tô com o computador aqui, o iPad ali, mas ela tá aqui, ó, ela. Quando a gente abre e senta só com ela, com a Bíblia, quando a gente senta só com ela, nada nos tira atenção. Agora tenta ler a Bíblia com esse celular, sem você desligar. Colocar ele no modo avião para ninguém te chamar no WhatsApp, para ver se você continua. Aqui mesmo no que nós estamos fazendo, se alguém te chamar no WhatsApp, você vai deixar de assistir ou de ouvir o que nós estamos falando e vai para o WhatsApp. Eu lembro de uma fala do pastor Shan, lá do Japão,
que o presidente lá, né, japonês, não sei se é presidente o que é, ligou que queria falar com ele, era meio-dia isso, e insistiu para falar. A secretária, ele não pode, ele está numa reunião muito importante neste momento, só depois das 13 horas. Não, mas eu preciso falar com ele, é urgente. Não, senhor, ele não vai poder falar com o senhor, porque com quem ele está falando também é muito importante, é urgente. Aí eu falei, então tá bom, então depois eu ligo. O presidente, o imperador, sei lá o que é lá no Japão, sabe com quem ele estava falando? Com Deus. Durante, do meio-dia a 1 hora, naquele momento, eles estavam falando com alguém muito mais importante que qualquer presidente, rei, majestade, ou seja lá o que for. Ele estava falando com Deus. Então, se você não tirar esse tempo para Deus, meu amigo, e vamos voltar lá. Movimento, o primeiro passo. Às vezes nós vemos acontecer hoje em dia movimentos de igrejas e movimentos. Você fala, nossa, que igreja poderosa, né? Está arrebanhando pessoas, olha só quanta gente se transformando, quanta gente batizando, quanta gente isso, quanta gente aquilo, mas o movimento passa, certo? Mas aí, se vier o segundo passo, logo após esse movimento, se vier o despertamento, que é muito importante depois do movimento, é o despertamento. Cara, se as pessoas se despertarem para a realidade de quem é Deus e que o Deus faz nas nossas vidas, cara, estamos a um passo do avivamento. Aí Deus manda o renovo para todas essas coisas. Cara, poderoso renovo. Deus renova, a música que nós ouvimos aqui agora, renova-me, Senhor Jesus, eu não quero ser igual. Você passa pelo movimento, aquela coisa que nos leva a este lugar, ao lugar na presença. Aí você vive o despertamento, que é o despertamento, é o meu pecado. Eu me desperto para quem eu sou, para a realidade de quem eu sou, para o pecado que eu vivo, e eu largo esse pecado e volto para Deus. E aí Ele manda o renovo, e desse renovo a gente vive uma vida nova com Ele, uma vida de busca, uma vida intensa com Deus, intensa com Deus, intensa com Deus, de se derramar, de chorar, de gritar, de espernear diante de Deus, de temor e clamando a Ele por esse avivamento, por algo diferente nesse avivamento em mim. Aí Ele envia o avivamento para mim e para você. Ufa! Não é maravilhoso? É poderoso, gente, é poderoso. Isso nós temos que fazer diariamente, é uma busca diária. Mas a nossa geração não tem vivido esse despertamento, tem vivido só o movimento, e o movimento passa e acaba. E não tem despertado para realmente o pecado. São poucos os que despertam para o pecado e permanecem. Alguns apenas ficam no movimento. Aí o barco balança aqui e aí ele fica e não volta de novo. É possível Deus enviar um novo avivamento espiritual sobre a igreja? Isso é uma pergunta. É possível Deus enviar um avivamento espiritual sobre a igreja? Creio que a resposta vem da própria Bíblia. Presta bem atenção. Olha só, Efésios 23, 20 e 21. Vamos ler? Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aquele que faz, Ele faz. E se nós clamarmos hoje, se nós começarmos com poder, clamando essa misericórdia, Ele virá sobre nós como chuva, e chuva seródia temporã, com poder e graça, nos lavando, nos remindo do pecado. E aí poderemos respirar um novo ar, um renovo. Amém? Sem dúvida, Deus fará muito mais além de tudo que pedimos e pensamos. Ele quer que a igreja viva na plenitude do poder do Espírito Santo para ser efetiva no seu trabalho. Como resultado, Deus receberá toda a glória de Deus. E o avivamento vem para despertar no mundo a glória de Deus. Mas nós precisamos buscar esse avivamento com toda a força. Lembra dos 40 dias que nós tivemos de TSD. Relembre daquilo. Busque a cada dia que nós vivemos ali, o que nós aprendemos em relacionamento com Deus, em busca com Deus, em viver uma vida com Deus. E aqui não tem diferença. Porque quando nós voltamos o nosso coração, quando nós nos arrependemos, quando nós olhamos novamente para Deus da forma que Deus é e quem realmente Deus é, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que pode tudo. Não há impossível para Deus.
Mas para isso nós precisamos crer definitivamente, largar aquilo que nos afasta da presença de Deus. Nestes 40 dias de jejum e oração, vamos pedir ao Pai que envie um grande avivamento que alcance toda a nossa nação. Pode ser que depois dos 40 dias nós fazemos tudo isso aqui, nada mude e nada aconteça aí fora, mas acontece em nós. Às vezes as coisas não são instantâneas, gente. Ô, Dona Zilda, imagina, Dona Zilda, vai estar gravado, a senhora vai poder assistir depois, tá bom? Pode ficar tranquila, nós estamos em oração, tá? Nós estaremos em oração e eu creio que Deus trará um renovo aí, um ar novo. E é isso que importa. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, segundo o propósito de Deus, Dona Zilda. Vamos crer, amém? Talvez depois desses 40 dias nós não vejamos nada diferente ao nosso redor. Mas nós precisamos ver primeiro dentro de nós, se algo mudou dentro de nós. Se realmente nós largamos o pecado. Se realmente nós nos arrependemos daquilo que nos afasta dessa glória de Deus. Consequentemente, indivíduos o experimentarão na vida pessoal. Famílias serão transformadas por este despertamento. Igrejas serão levantadas poderosamente para exercer seu papel de agente transformador da sociedade e a nossa nação se voltará para Deus. Você consegue entender? Isso a longo prazo. Nós apenas estamos dando um passo. Foca primeiro em você nessa primeira semana. Olha para você. Vamos buscar em nós essa mudança, para que as outras pessoas vejam em nós essas mudanças. Entendeu? Se o seu problema é com seu marido, é com seu marido. Então comece a mudar você, para que ele possa mudar. Se o problema é ele, mude você também. É o filho? Mude você, para que ele olhe para você e fale, nossa, ele está diferente. E o que está acontecendo? E depois de tudo isso, essa pessoa vai olhar para você e falar, nossa, tudo mudou. Mude você primeiro. Vamos dar o primeiro passo. Vamos perdoar mesmo sem... pedir perdão mesmo sem ter culpa. Vamos perdoar de verdade. Vamos deixar as coisas de lado. Aquilo que não vale a pena sofrer, aquilo que não vale a pena ruminar, aquilo que não vale a pena se magoar, deixe isso de lado. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. Volte para o Senhor. Esteja totalmente voltado ao Senhor. Amém? Gente, é muito importante nós entendermos essas coisas. O avivamento, ele vai vir através de muita oração e muita súplica, de uma mudança de coração, de uma mudança total de coração. Meu e teu coração, para que o meu e o teu coração toquem outros corações, para que as nossas atitudes toquem outras pessoas. Amém? Gente, hoje é isso. São 4:45. Eu só queria ler com vocês alguns recortes aqui do livro de 2 Crônicas, capítulo 6 e 7, tá? Que ainda dá tempo. 2 Crônicas, que é o começo do livro, quando nós vemos esse grande momento após Salomão ter concluído a construção, tá, do templo, da casa de Deus. Vamos lá? São alguns recortes, tá? Que estão ali em 2 Crônicas, capítulo 6 e 7. Só vamos ler, tá? E pôs-se em pé perante o altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos e disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus e nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizeram neste lugar, e ouve tu
do lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Ouve tu, então, desde os céus, e age, e julga os teus servos, condenando-o ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a justiça. Toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então, ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Ouve então desde os céus do assento da tua habitação a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo, que houve pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem de bem. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E no dia 8º realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, e 7 dias a festa, e no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão, e o seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na sua casa, na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E se meu povo, presta bem atenção, gente, nesse texto, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, meu Deus do céu. Gente, você, ouvindo essas palavras que eu disse agora, você consegue visualizar o tamanho da graça de Deus? O que é de fato um avivamento? Não é nada disso que nós estamos ouvindo. Não é nada disso que nós estamos vendo. Está bem distante, porque o homem não está tão preocupado assim com o que está acontecendo ao seu redor, não. Ele está preocupado com o que está acontecendo com ele, neste momento. Sim. Alguns sim estão com o coração voltados ao próximo, isso é dom de Deus, mas muitos estão sendo cegados pela realidade deste momento que nós estamos vivendo. E o inimigo tem tripudiado com isso. É tempo de nós clamarmos a Deus e pedir esse avivamento em nome de Jesus. Esquecendo dos nossos problemas, das nossas questões, arrependendo-nos dos nossos pecados e nos voltando a Deus profundamente. Ainda mais nesse tempo, onde nós estamos praticamente trancados dentro de casa, sem poder fazer muita coisa, para que nós possamos ainda desfrutar de um pouco de vida após isso. Mas uma coisa que eu te falo, dentro da tua casa, você tem servido a Deus como se deve? Porque há de chegar o tempo. Para todos nós chegará o fim dos nossos tempos, dos nossos dias. E é após esse fim que mora o problema. Estarei eternamente com meu Deus ou não? Voltemos o nosso coração ao nosso Deus. Voltemos o nosso coração ao nosso Deus, amém?
Senhor meu Deus, meu Pai, venha sobre nós agora, neste momento. Comece em nós uma obra, Senhor. Ou melhor, conclua em nós a obra que o Senhor já começou. Mudando o nosso coração, mudando o nosso pensamento, mudando a nossa forma de agir e de falar, Senhor. Nos amolda segundo ao seu Filho Jesus Cristo. Nos faça igual ao nosso Salvador. Nós clamamos a Ti, Senhor. Tende misericórdia e piedade de cada um que ainda não entendeu a Tua palavra, que taparam os seus ouvidos por causa dos barulhos do mundo, Senhor Deus. Mas nós pedimos e clamamos a Ti, Senhor, tende misericórdia. Não se ire contra eles, Deus. Abra os olhos, os ouvidos desses homens que ainda não ouviram a Tua palavra definitivamente. Arranca, Senhor, toda a escama dos olhos. Arranca, Senhor, toda a tapadura dos ouvidos, Deus. Purifica os lábios, Senhor. Purifica os lábios para que a adoração ao Teu nome seja pura e real. Começando em mim, Senhor Deus, esse avivamento, essa transformação. Começando em nós, Senhor, esse avivamento, essa transformação. Se há algum pecado, Senhor, ainda escondido em nós, que seja revelado agora a Ti, Senhor Deus. Que venha à nossa mente e que nós sejamos perdoados por Ti. Que nós possamos nos arrepender, Senhor, e largar o nosso pecado. E hoje começar, Senhor, um novo caminho, uma nova caminhada junto contigo, Senhor Deus. É o que pedimos e clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Ah, Jesus. Vou cantar só mais uma vez aquela música, gente, porque... Sabe como é que é, né? Ministro de música, gosta de cantar, mas não é, gente. É que nós precisamos ser renovados dia após dia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. Fale aí na sua casa. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, tudo que há dentro de nós, em nosso coração, precisa mais de Ti, ser mudado e transformado à imagem do Teu Filho, Deus. Ousadamente agora eu venho orando, Senhor Deus, pela nossa irmã Zilda, que passará por uma cirurgia no dia 25, Pai. Ah, Pai,
o médico dos médicos, Senhor dos senhores, aquele que nós podemos confiar plenamente, aquele que faz justiça e julga os teus, aquele que ama os seus filhos incondicionalmente, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos, o Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, que aquele lugar, aquele hospital, o centro médico, todos os médicos e enfermeiros sejam tocados pelo Teu Espírito, Senhor meu Deus. Que eles sejam levados pelas Tuas mãos, Pai. Que a nossa irmã Zilda esteja nas Tuas mãos, Senhor. E sabemos que o Senhor a cuidará com todo carinho e todo amor, Pai, pois ela é Tua filha amada, aquela que se derrama em oração a Ti, Senhor. E eu creio que o Senhor já está vindo, eu creio que o Senhor já está tocando, eu creio que o Senhor já está facilitando todas as coisas, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que cura. Mas seja feita a Tua vontade, Senhor. Essa é a nossa oração, seja feita a Tua vontade, assim como Cristo disse no Getsemane, Deus. É claro que nós, como homens, queremos que o Senhor afaste o cálice, mas o Senhor é Deus, o Senhor é soberano e o Senhor é poderoso. O Senhor é Deus sobre todos os lugares e nações. E sabemos que o Senhor virá, Senhor Deus. Ah, Pai, como nós Te amamos e Te louvamos e Te agradecemos por quem Tu és. Amém, amém e amém. Sinta-se abraçada, Dona Zilda. Amém. Que Ele traga renovo, que Ele traga força, que Ele traga ânimo. Uma coisa que a senhora sempre tem, ânimo. Um abraço no seu Carlos, um abraço na Pri. Amém. Meus irmãos queridos, se alguém também quiser oração, amém, coloque aí, amanhã nós oramos, tá? E que Deus venha com graça e misericórdia sobre a sua casa. E venha, fique com essa canção na cabeça. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Peça para Ele esse renovo. Isso é uma oração linda e maravilhosa. Para que Ele renove a nossa mente, para que Ele mude o nosso coração e as nossas atitudes. E eu creio piamente que Ele virá em nosso socorro e virá e derramará sobre nós avivamento. Espero vocês amanhã às 14 horas aqui, tá ok? Quem não puder assistir, pode assistir depois, vai estar disponível na página da Igreja do Nazareno. Amém? Um abraço a todos, amo vocês. Tchau, gente. Valeu.